Olá, meu nome é Kleber Barros e hoje eu vou dar uma aula para você sobre como encontrar e selecionar ingredientes cosméticos para criar diferentes tipos de formulações. Eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento de produtos, então eu passo grande parte do meu tempo ali em contato com matérias-primas, dentro de um laboratório, testando formulações. E o objetivo de hoje é levar um pouco dessa experiência para você, fazer você aprender um pouco mais sobre matérias-primas que são fundamentais na hora de desenvolver formulação cosmética. E eu tenho uma surpresa para você. Nessa aula eu vou manipular uma formulação para que você veja o passo a passo, entenda como essas matérias-primas são misturadas. Então eu tenho certeza que você vai aprender a manipular essa formulação e vai poder desenvolver aí no seu laboratório, vai poder manipular essa fórmula aí e ter uma excelente formulação. Bom, e eu começo abordando um ponto muito importante, é que hoje em dia, formulação cosmética, ela deve ser obviamente segura, né? Um cosmético ele tem que ser seguro. Então as matérias-primas desenvolvidas para produtos cosméticos, elas são testadas. Então o que nós temos hoje à disposição no mercado são matérias-primas propícias, são matérias-primas testadas e que nós podemos utilizar sem problema algum. E essas matérias-primas devem fornecer também para a formulação um bom desempenho. Afinal de contas, depois que você combinar essas matérias-primas, você vai ter uma formulação que vai ter determinado desempenho. De repente, essa formulação vai ser hidratante, pode ser que essa formulação tenha ação condicionante na fibra capilar, pode ser que essa formulação tem uma ação fotoprotetora e isso vai depender do tipo de matéria-prima, do tipo de ingrediente que você vai escolher para adicionar na fórmula desse produto. E é importante lembrar também a questão do sensorial. O que é o sensorial? É a sensação que o produto promove quando ele entra em contato com a pele. E são matérias-primas que possibilitam a obtenção de diferentes sensoriais. Então, sabe aquele cosmético com toque seco? É uma matéria-prima que está fazendo ele ter um toque seco, um toque matificante ou um toque hidratante, nutritivo. Então, são matérias-primas que, quando combinadas, possibilitam a criação de diferentes tipos de sensoriais. E eu vou falar um pouquinho delas para você também. E eu gostaria de enfatizar um ponto muito importante, que quando você for criar uma formulação cosmética, para que você escolha de forma correta quais ingredientes você deve utilizar, você primeiramente tem que pensar para que tipo de situação você vai utilizar essa formulação cosmética. Pode ser que você esteja lançando um produto no mercado, então você precisa entender quais são as necessidades que você vai atender. É uma formulação para hidratação? É uma formulação para limpeza da pele? Para limpeza da fibra capilar? Então você precisa entender muito bem quais são essas necessidades para que você tenha então informações para identificar as matérias-primas que você vai precisar para conseguir construir a sua fórmula. Então você precisa analisar aí as principais características que você deseja obter. O que você quer levar até o seu cliente? Como você quer ajudar o seu cliente? É muito importante entender. É o primeiro passo para você começar a selecionar as matérias-primas. Você, uma vez que você saiba exatamente que tipo de necessidade você vai atender, você pode então pesquisar entre as matérias-primas disponíveis e encontrar as matérias-primas que mais irão se adequar aí à sua formulação. E você, uma vez identificando essas matérias-primas, sabendo exatamente quais são essas matérias-primas, você vai poder então combinar essas matérias-primas no laboratório. Eu, inclusive, estou do lado do meu laboratório aqui, o pessoal está trabalhando ali, então de vez em quando você vai ouvir um barulho aí de fundo, é o pessoal manipulando. Então você vai até o seu laboratório, vai combinar essas formulações e aí você vai criar seu produto cosmético. Mas o primeiro passo é entender o que você quer levar, qual tipo de solução que você quer criar com essa formulação cosmética. E agora, nós vamos analisar aí algumas classes de ingredientes cosméticos que você precisa conhecer, na verdade, para começar a criar suas formulações. E eu dividi aqui em 3 classes. Então, esses ingredientes, essas matérias-primas, podem ser divididos em 3 classes. A primeira classe são, na verdade, os ingredientes funcionais. A gente vai entender daqui a pouco o que é um ingrediente funcional.
Nós temos também os ingredientes estéticos, ele visa ali melhorar a estética da formulação. E nós temos também os ingredientes para o marketing do produto. Então são ingredientes que muitas vezes são adicionados na formulação para melhorar, para auxiliar, na verdade, dar suporte ao trabalho de marketing que será realizado aí com essa formulação. Então, três classificações para você levar a partir de agora e sempre pensar nessas classificações na hora de ir atrás de ingredientes cosméticos. Pense que para se tornar um formulador são informações que nós vamos acumulando ao longo do tempo e é muito importante para qualquer formulador saber o tipo de matéria-prima, saber diferenciar as matérias-primas entre si. Vamos começar falando dos ingredientes funcionais, o nosso primeiro tópico ali da nossa classificação. Os ingredientes funcionais, eu tenho certeza que você já entrou em contato com algum ingrediente funcional se você trabalha em laboratório, ou mesmo que você não trabalhe, quando você lê lá atrás no rótulo do produto, com certeza você já leu um desses ingredientes. Os ingredientes funcionais são aqueles direcionados para promover o efeito principal do produto. Ele dá o efeito principal do produto. Então, se o produto ele foi feito para limpar a pele, ele é o ingrediente que vai ajudar nessa limpeza, ajudar na formação de espuma. Então, ele oferece ali o benefício principal da formulação. Ele entrega o benefício qual o produto está se propondo a oferecer. E nós temos várias opções de ingredientes funcionais hoje no mercado. E eu separei aqui para você alguns desses ingredientes funcionais. Nós temos, por exemplo, os agentes hidratantes, como os emolientes. Quando eu falo emolientes, são óleos, manteigas, ésteres. Sabe aqueles componentes substantivo que você passa, aquele componente substantivo que você passa na pele e você sente que ele está hidratando? Um óleo, uma manteiga de karité. Então são ingredientes aí que promovem uma sensação na pele. E eles são ingredientes funcionais porque na formulação eles entregam ali o objetivo principal. Então, em uma formulação hidratante, a função principal é hidratar. E o que hidrata? Manteigas, óleos. Então, o ingrediente ele vai estar fazendo com que você tenha a sensação que você está cuidando da pele, que você está hidratando a pele. Então, emolientes, componentes higroscópicos também promovem essa hidratação, como, por exemplo, o PCA de sódio. Nós temos aí uma série de outros ingredientes que você adiciona, mas os principais são os emolientes. Então, os emolientes, ingredientes que vão promover hidratação, agentes hidratantes. Então, em formulações hidratantes, você vai encontrar aí esses ingredientes, né? No caso, nós podemos citar também a glicerina. Com certeza você já leu glicerina no rótulo de uma formulação. A glicerina é um ingrediente hidratante, só que não é lipofílico, né? Não é um conteúdo lipídico como óleos e manteigas. A glicerina, no caso, é higroscópico. Além dos ingredientes hidratantes, nós temos também os ingredientes de limpeza ou agentes de limpeza. Esses ingredientes eles são utilizados para promover a retirada das sujidades da pele, do cabelo, do couro cabeludo. Então são componentes que ajudam na limpeza, na formação de espuma, ou seja, eles oferecem ali a ação principal de uma formulação de limpeza. Então, em um shampoo, por exemplo, o ingrediente funcional é o que nós chamamos de surfactante, é aquele componente que limpa, é aquele componente que tira a sujeira ali da região, as sujidades, como nós costumamos falar, que forma a espuma, que dá aquela sensação de limpeza. E nós temos também os agentes condicionantes. É uma outra aí subclassificação, digamos aí, dos ingredientes funcionais, que são os componentes que vão condicionar a fibra capilar. Então eles facilitam a penteabilidade, eles fornecem também brilho, né, para a fibra capilar. Então são componentes que acabam aí condicionando, deixando a fibra, né, com um aspecto de mais bem cuidado. Então, para exemplificar para vocês 3 ingredientes funcionais, eu preparei essa tela. A partir de agora você já sabe, né, quais são essas opções, algumas dessas opções que você pode encontrar no mercado. E você vai utilizar ingredientes funcionais em praticamente todas as formulações cosméticas. Se você vai fazer um hidratante, se você vai fazer uma manteiga corporal, uma loção, um creme facial, um shampoo, um sabonete líquido, você sempre vai ter aquele ingrediente que oferece
digamos que dá identidade para a formulação, que oferece aquele benefício principal. Agora eu vou falar um pouco sobre os ingredientes para a estética do produto. Nós falamos dos ingredientes funcionais e agora ingredientes para a estética do produto. E esse é um dos tipos mais abundantes de ingredientes que nós podemos encontrar no mercado. Então nós temos ali como principais funções desses ingredientes modificar a estética, a aparência final do produto. Eles também melhoram a experiência do consumidor. Muitas vezes os ingredientes funcionais, que são os ingredientes da categoria anterior, eles acabam não promovendo uma boa sensação quando entra em contato com a pele, alguma sensação pesada, e em alguns casos é necessário melhorar esse sensorial, né? E aí nós recorremos aos ingredientes para a estética do produto, então eles acabam melhorando aí a experiência, a aparência do produto, deixando o produto mais bonito. Eles contribuem também para uma maior aceitação do cliente final. Então, esses ingredientes deixam o produto mais bonito, consequentemente, o cliente final, o consumidor, acaba gostando mais. Então, há uma maior aceitação em relação a esse produto cosmético. Nós podemos citar como ingredientes para a estética do produto os espessantes, que dão as texturas diferentes para as formulações. Então tem uma textura de manteiga, uma textura de loção, uma textura de um mousse, de gel. Espessantes, normalmente espessantes de fase aquosa, que ajudam a modificar a reologia, a viscosidade dessas formulações. Nós temos também os agentes de espalhabilidade, podem ser silicones, ésteres de toque seco. Então são componentes que nós adicionamos na formulação para fornecer aí uma maior espalhabilidade, consequentemente um sensorial mais agradável. Os componentes matificantes, como eu havia dito, então são normalmente componentes em pó, que nós adicionamos em uma emulsão cosmética, em um creme, por exemplo, para deixar com um toque um pouco mais seco. Nós temos os conservantes, que são ingredientes para a estética do produto. Afinal de contas, se eu não adicionar um conservante em uma formulação, essa formulação ela vai ficar contaminada, então ocorrerá ali o crescimento de micro-organismos nessa formulação, consequentemente haverá mudança de cor, de odor e a estética do produto vai ser aí modificada completamente. Nós temos também os corretores de pH, afinal de contas eu preciso deixar a minha formulação em um pH específico para que esse produto mantenha suas propriedades e continue estável. E os solventes também, que são componentes que servem para diluir a formulação, melhorando aí a aparência dessa formulação. Então a estética ela está sempre ligada à aparência da formulação. Agora nós vamos para a última subclassificação aí dos nossos ingredientes, que são os ingredientes para o marketing do produto. Então nós temos como principal objetivo desses ingredientes auxiliar na estratégia de marketing da marca. Então a marca ela quer falar alguma coisa, ela quer levar alguma informação para o mercado, um apelo, por exemplo. Nós chamamos isso de claim também, claim de marketing. Essa marca pode escolher então um determinado ingrediente, adicionar esse ingrediente na formulação e então ela vai poder usar isso no rótulo, normalmente é o ingrediente valorizado pelo consumidor final e essa marca coloca esse ingrediente na fórmula para poder falar para o consumidor, para o cliente final, que ela está utilizando determinado ingrediente. Pode ser um extrato de planta, pode ser um óleo exótico, pode ser alguma matéria-prima muito específica que a marca sabe que o cliente vai valorizar. Então ajuda muitas vezes a contar a história do produto, né? De repente um óleo obtido na região do Mediterrâneo e esse óleo é extraído das oliveiras, enfim, né? Há uma história aí por trás dessa matéria-prima e a marca sempre procura trazer essa história para o produto e isso faz com que o consumidor aceite mais, haja uma maior aceitação em relação a esse produto. E nós temos algumas características específicas aí em relação ao uso desse tipo de ingrediente. Então, como eu disse para você, vai depender muito da estratégia que essa empresa deseja ter ali, né, executar, porque o ingrediente ele tem que valorizar o produto, tem que deixar o produto, digamos, muito mais atraente para esse consumidor final.
Então isso vai depender da estratégia da empresa. Como a empresa entende que o cliente valoriza o produto, então ela vai atrás de determinada matéria-prima, determinado ingrediente para adicionar nessa formulação. Agora, um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, em alguns casos, esses ingredientes são usados em baixas concentrações. Normalmente são ingredientes que possuem ali o seu custo para a formulação. E muitas marcas acabam utilizando em baixas concentrações justamente para conseguir controlar o custo da fórmula. Então, utilizam em baixas concentrações, muitas marcas fazem isso, usam ali uma concentração e o principal objetivo é falar que o ingrediente está presente. Muitas vezes, esses ingredientes, eles não necessariamente produzem um efeito mensurável nessa formulação. Eles estão presentes ali, muitas vezes, para a marca simplesmente poder afirmar que tal ingrediente está na formulação. Por isso que eu estou dizendo que é muito comum encontrar em baixas concentrações, né? Justamente para não mexer muito com o custo do produto. Normalmente, esses ingredientes para o marketing, eles acabam tendo ali um custo um pouco mais elevado quando comparado com as outras matérias-primas da fórmula. Então, o objetivo é melhorar aí a aceitação perante o consumidor. E os ingredientes de marketing são muito utilizados. Como eu disse, eu posso citar como exemplo de ingredientes de marketing extratos vegetais, óleos exóticos, ativos específicos. Então, nós temos aí uma variedade enorme desses ingredientes à sua disposição para você utilizar nas suas formulações. E eu preparei uma formulação para você, eu vou manipular, já estou com a minha bancada aqui do lado. Preparei uma formulação, um creme facial hidratante, para que você entre em contato com um pouco com esses ingredientes que eu acabei de citar aqui. Então nós temos aí alguns desses ingredientes, alguns ingredientes funcionais, alguns ingredientes para a estética do produto. E é importante que você entre em contato, se familiarize com esse ambiente, para que você possa então aí se desenvolver como técnico e poder utilizar isso aí no seu dia a dia também. Agora eu vou explicar para você a formulação e na sequência eu vou manipular essa formulação para você. Aqui na nossa tela nós temos a formulação. Nós desenvolvemos essa formulação aqui no nosso laboratório, sensorial, ficou muito bom. Quando eu digo sensorial, é a sensação que esse produto promove quando entra em contato com a pele. Nós temos a água destilada como veículo dessa formulação, é o QSP dessa formulação, é o ingrediente que vai em maior quantidade na fórmula. Nós temos também a glicerina, que é um componente hidratante, é um dos ingredientes funcionais da formulação, afinal de contas essa formulação ela é hidratante. Então nós temos ali 2% de glicerina. Nós temos também o EDTA disódico, que é um ingrediente com ação quelante. Ele atua nos íons que podem estar presentes nessa formulação, principalmente na água, quelando esses íons e impedindo com que esses íons reajam aí com os demais componentes da fórmula, causando aí uma mudança de cor, odor, alguma incompatibilidade nessa formulação. Nós temos ali o MAC-Mousse como o espessante, o agente que promove a formação da textura dessa formulação. Lembrando que os espessantes são componentes para a estética do produto. Então eles melhoram a aparência do produto, deixam o produto muito mais bonito, muito mais atrativo, né, para o cliente final. Nós temos ali na fase 2, já entrando na fase 2, alguns componentes que são ali na verdade a nossa fase oleosa, né? Então nós pesamos a fase 1 em um compartimento específico, eu vou pesar, você vai ver, e na fase 2 nós vamos pesar aí, no caso, o Emulsion 22, que é o emulsionante ou emulsificante, é o que vai misturar o óleo com a água dessa formulação, porque um creme hidratante muitas vezes é uma fase oleosa com uma fase aquosa. Naturalmente, água e óleo não se misturam. Por isso que nós utilizamos o emulsionante. O emulsionante é o ingrediente-chave nessa formulação que vai fazer com que a água se misture com o óleo. Consequentemente, eu vou ter aquele creme branco, bonito, aquela loção. Nós temos também, além do Emulsion 22, que é o emulsionante, o álcool cetoestearílico, que é uma cera graxa. Então, é uma cera, ajuda a dar cremosidade para a formulação, deixando a formulação aí com um aspecto muito mais bonito também. E eu diria que o álcool cetoestearílico, ele ajuda tanto na hidratação, deixando a formulação aí, né, mais hidratante, fazendo com que a formulação, ajudando a formulação a entregar aí o seu principal benefício. Então, o álcool cetoestearílico pode sim ser
classificado como um ingrediente funcional, mas ele ajuda na textura também. Então ele acaba ajudando na estética do produto também, né? Na textura, na cremosidade. Nós temos ali Cosmacol ESI, que é um éster, que é um componente que ajuda na espalhabilidade, ajuda o produto a deslizar de forma mais fácil quando aplicado na pele. Nós temos também o BHT, que é um antioxidante, que é um componente que vai evitar a oxidação dos componentes lipídicos dessa formulação, impedindo aí a oxidação, a rancificação, mudança de cheiro, mudança na cor, né, mudança no odor. E nós temos na fase 3 um silicone, no caso aí o ciclopentasiloxano, um dos silicones mais utilizados atualmente na cosmetologia, para ajudar também na espalhabilidade. Então ele ajuda aí na maior aceitação desse produto, porque o produto espalha mais fácil, ele é muito mais agradável quando aplicado sobre a pele. Nós podemos classificá-lo também como um ingrediente para a estética do produto, ele dá brilho também para essa formulação. E nós vamos finalizar com um conservante, no caso ali o Optifem, que é um sistema conservante para impedir o crescimento de micro-organismos nesse sistema. Então, para fazer essa formulação, eu vou pesar a fase 1, a água, a glicerina e o EDTA e o MACMUSE 12 em um becker, em um compartimento específico. Vou pesar a fase 2, que é o Emulsion 22, o álcool cetoestearílico e o Cosmacol ESI e o BHT em outro compartimento, na verdade, em um outro becker. Vou aquecer ambas as fases, vou verter uma fase na outra e vou homogeneizar com o auxílio dos meus equipamentos. E depois eu vou adicionar o silicone e em seguida o conservante. E aí eu vou resfriar o sistema e você vai ver como essa formulação fica bonita. E agora que você já entendeu o motivo de cada matéria-prima nessa formulação, vamos manipular. Então, vamos ver o passo a passo para você aprender aí de forma correta como criar, como manipular essa formulação. Bom, como você pode ver, minha bancada já está toda organizada aqui, a nossa formulação já está na tela. Apenas lembrando que essa formulação é de um creme facial hidratante. Então eu desenvolvi utilizando vários tipos diferentes de matérias-primas. Eu tenho aqui um agitador, uma chapa aquecedora para aquecer as minhas fases, os meus ingredientes e uma balança. Nessa formulação nós temos a fase 1, que é a fase aquosa, todos os componentes com afinidade com a água. Nós temos a fase 2, que é a fase oleosa, e a fase 3 e 4 é tudo que não pode ser aquecido. Então, é a minha fase termolábil. Eu vou adicionar depois que eu misturei a fase 1 com a fase 2. Normalmente é assim que nós fazemos as emulsões cosméticas, os cremes, as loções. Vamos começar pesando a fase 1. Primeiro componente da fase 1, a água. Então, vamos pesar a água, ela é o QSP da formulação, esse ingrediente. Então, a água, QSP, lembrando que QSP é a quantidade suficiente para 100%. Pesei a água, agora eu vou pesar a glicerina. Já estou com a glicerina aqui do lado e com o auxílio de uma pipeta, eu vou transferir ali 2% de glicerina. Eu estou manipulando 100 gramas de produtos. Vamos adicionar aqui. Muito bem. Pesei a glicerina. Próximo componente que eu vou pesar vai ser o EDTA. Então vamos pesar o EDTA, que é o quelante da formulação. O EDTA ele é o componente que vai inativar possíveis íons presentes na fórmula e impedir que esses íons metálicos reajam com outros ingredientes, ocasionando aí alguma mudança na fórmula, cor, odor. Vamos pesar EDTA disódico. Próximo componente que será pesado vai ser o MACMUSE. O MACMUSE ele é o espessante da fórmula. Ele é o ingrediente para a estética do produto. É ele que vai fazer com que o produto tenha uma viscosidade maior, uma textura diferente. Então ele muda a estética, a aparência do produto. Já estou aqui com o MACMUSE, 1% de MACMUSE. Com auxílio aqui de uma espátula de metal, vou pesar
Makimuse. Estou utilizando uma balança semi-analítica. Com essa balança você consegue fazer todo o processo, não precisa ser uma balança analítica. Muitos profissionais pensam que você precisa de uma precisão como essa, mas na verdade uma semi-analítica ela já é o suficiente para pesar ingredientes cosméticos. Próximo componente são os componentes da fase 2. Eu já estou aqui com a minha fase aquosa. Eu vou deixar a minha fase aquosa aquecendo aqui ao lado, na minha chapa aquecedora, e enquanto ela aquece, eu vou pesar os componentes da minha fase oleosa. Então, já estou com um becker aqui também. Por que um becker menor, Kleber? Porque a fase oleosa, ela também está em menor quantidade, quando comparado com a fase aquosa. Então, um becker aqui, nesse caso, um becker de 50 ml serve perfeitamente. Lembrando que eu estou fazendo 100 gramas de produto. Então, vamos começar pesando ali. Primeiro, o Emulsion 22. O Emulsion 22 é o emulsionante da formulação. É ele que vai permitir a mistura da fase aquosa com a fase oleosa. Sem o emulsionante, eu não tenho a emulsificação, eu não tenho a formação do creme. Vamos pesar ali 3% do Emulsion 22. Muito bem, 3% Emulsion 22. Agora eu vou pesar o álcool cetoestearílico, que é a cera graxa. O álcool cetoestearílico é o componente que vai dar cremosidade para o sistema. Vamos pesar ali 2,5% de álcool cetoestearílico. Próximo componente, depois do álcool cetoestearílico, Cosmacol ELI ou EMI. Então, nós vamos pesar esse componente, que é um dos emolientes da formulação. Então, com o auxílio de uma pipeta, eu vou pesar esse emoliente. Vamos imaginar que você não tenha o Cosmacol. Isso é muito importante. Eu vou até devolver a matéria-prima aqui para explicar direito para você. Vamos imaginar que você não tenha o componente da linha Cosmacol. Não tem o Cosmacol EMI, ELI. Você poderia utilizar um outro emoliente? Poderia, não tem problema. A ideia aqui é você utilizar um emoliente que vai ajudar a dar uma maior espalhabilidade, uma maior lubrificação. Por isso é importante utilizar o emoliente. Então vamos pesar aqui o emoliente. Nós estamos utilizando 5% desse emoliente. Eu gosto muito da linha Cosmacol, lembrando que a linha Cosmacol é uma linha derivada de ácidos, então eu tenho o Cosmacol EMI, que é um éster derivado do ácido málico, por isso o M do nome, e o Cosmacol ESI, ele é derivado do ácido salicílico, e o ELI, derivado do ácido lático. Então vamos pesar, pesei aqui 5% de Cosmacol, vamos adicionar o BHT, vamos pesar aqui uma outra espátula, BHT 0,05, uma quantidade bem pequena de BHT, ele é o antioxidante da fórmula. Próximo componente, já são os componentes da fase termolábil. Então, eu já estou com a minha fase aquosa aqui, sob aquecimento. É muito provável que a minha fase aquosa já esteja numa temperatura muito próxima a 70, 75 graus, que é o ideal para eu misturar a fase oleosa com a fase aquosa. Vamos checar. Eu estou numa temperatura muito próxima a 70 graus, muito bem. Agora eu vou aquecer a minha fase oleosa. Lembrando que a fase oleosa aquece de forma muito mais rápida quando comparado com a fase aquosa. Então você vai reparar que rapidamente a minha fase oleosa vai
chegar a essa temperatura de por volta aí de 75 graus. Essas ceras que foram pesadas na fase oleosa serão fundidas, né? No caso aí o álcool cetoestearílico, o emulhon 22. E aí eu vou verter a minha fase oleosa na fase aquosa. Então, com o auxílio de uma espátula, eu vou pegar aqui uma espátula, eu vou ajudar a fundir, homogeneizando rapidamente a minha fase oleosa. Quase toda a cera já foi fundida. Na verdade, eu já tenho aqui toda a cera fundida. Então, aqui eu já não tenho mais cera nenhuma. Muito bem. Vamos verificar a temperatura. 75 graus, muito bem. E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar rapidamente a minha fase aquosa para um becker de plástico. Afinal de contas, eu vou ter que homogeneizar esse sistema. Vou colocar aqui para te mostrar. Com o auxílio aqui dessa espátula de borracha, o famoso pão duro, eu vou passar todo o conteúdo da minha fase aquosa para o becker de plástico. E em seguida, muito bem, em seguida eu vou para o agitador e vou começar a minha homogeneização. Então eu vou homogeneizar o sistema de 1000 a 1500 RPM até o MACMUSE formar o gel, lembrando que o MACMUSE é um espessante que, ao entrar em contato com a água e ser homogeneizado, ele forma um gel. Então, eu já tenho um gel sendo formado aqui. Começo com uma agitação de 1000 RPM, vou aumentando isso aos poucos. Em seguida, eu adiciono a minha fase oleosa. Vamos adicionar a fase oleosa. Com muito cuidado para não adicionar a fase oleosa nem na hélice nem na parede do becker. E já tenho a formação aqui do meu creme, da minha emulsão, no caso aqui um creme facial. Vou até mostrar para você, pegar um pouquinho aqui com a espátula de borracha. Vamos ver se eu consigo mostrar. Não sei se você consegue ver daí, mas tem um creminho branco já. Até então, o sistema ainda está bem quente, ou seja, não adquiriu ainda a viscosidade final. Essa viscosidade vai ser adquirida aos poucos. Uma dica muito importante para você que trabalha com álcool cetoestearílico e álcool cetílico é que esse tipo de cera fornece viscosidade para o sistema. A viscosidade final mesmo você só vai ver após algumas horas. Então demora para fornecer a viscosidade para o sistema, não é na hora. Então, provavelmente, eu só vou obter aqui a viscosidade final dessa fórmula mesmo após aí umas 5, 6 horas. Tudo bem. Fiz uma breve homogeneização, aqui é apenas uma demonstração. O ideal é que você deixe 5 minutos sobre homogeneização. Eu vou cessar um pouco essa agitação para adicionar os demais componentes. Vou tirar aqui o excesso de produto da hélice e vou voltar para a balança para pesar os componentes que ainda faltam ser pesados. No caso aqui o silicone DC245, que é o ciclopentasiloxano, vou adicionar 4% na formulação. E para finalizar, o Optifem, que é o conservante, a 1%. Vamos adicionar 1%
desse conservante. Lembrando que esse conservante ele tem todo um apelo free from, né? Um apelo muito procurado hoje. Livres de liberadores de formaldeído, de parabenos, de isotiazolinonas. Enfim, se essa é a sua busca, é uma boa opção, ok? Mas você pode utilizar outro conservante também. A ideia aqui é apenas sugerir classes de componentes, ok? Você não precisa necessariamente utilizar o Optifem, mas é importante que você utilize um conservante, por aí vai. Vamos homogeneizar. Você vai reparar, à medida que você for assistindo às aulas aqui na Vinha, que nós não privilegiamos matéria-prima alguma, aqui, ingrediente algum. Aqui na Vinha nós testamos todos, utilizamos a grande maioria dos ingredientes de mercado e nós apenas sugerimos aí classes de componentes que você pode adequar aí, dependendo da sua necessidade, da sua disponibilidade. O que eu fiz? Eu adicionei, no caso, o silicone, adicionei o conservante e agora estou homogeneizando mais uma vez o produto. O ideal é que esse produto fique sobre homogenização aqui, sobre homogenização por cerca de 5 minutos. E agora eu vou mostrar para você como é que ficou o creme facial. Lembrando que a viscosidade final dele ainda não é essa. Ele vai adquirir conforme o tempo for passando. Mas a gente já consegue ver um pouco de como fica essa emulsão. Olha que creme bonito. Então, uma loção aí bem cremosa. Aqui, esse produto ainda está um pouco com uma consistência de loção. Mas, como eu disse, passando algumas horas ele vai adquirir uma consistência maior, vai ficar um pouco mais viscoso, dando aquela aparência de creme, mesmo aquele produto nutritivo, que normalmente são utilizados aí em produtos para aplicação na área facial, ok? Passando rapidamente para você aqui o modo de preparo, é bem simples. Então, na fase 1, vou pesar os componentes, aquecer até 75 graus Celsius. A fase 2 é a mesma coisa. Quando ambos os sistemas estiverem a 75 graus Celsius, eu vou verter a fase 2 na fase 1, ou seja, a fase oleosa na fase aquosa, homogeneizar o sistema, uma agitação aí de 1000 a 1500 RPM por 5 minutos. Em seguida, vou adicionar os componentes da fase 3, ou fase 4, ou fase 5, quando a formulação tiver, e vou homogeneizar mais uma vez. E em seguida, é só ajustar o pH da sua formulação. Vai depender do pH que você deseja, mas normalmente nós utilizamos um pH aí de 5 a 6. Espero que você tenha gostado dessa fórmula, desenvolvi especialmente aí para você poder manipular aí no seu laboratório. É uma formulação na qual nós colocamos em prática aqui a utilização de muitos ingredientes que nós vimos nessa aula. Então, ingredientes aí para melhorar a estética do produto, ingredientes funcionais. Você pode, inclusive, adicionar um ingrediente para marketing aqui nessa formulação, um extrato, um peptídeo, um aminoácido. Fica aí a sua escolha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E é isso aí. Se você gostou dessa formulação, eu tenho uma dica muito interessante para você que quer aprender mais e se desenvolver como profissional técnico. Virar um formulador, quem sabe, aprender a lidar com matérias-primas, criar novas formulações. É uma dica que com certeza vai poder te ajudar muito na sua carreira, no seu negócio. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu gostaria de indicar para você uma imersão que nós realizamos. É uma imersão em cosmetologia, onde você aprende a criar formulações cosméticas do zero e não somente reproduzir fórmulas. Então você vem aqui no nosso laboratório modelo e aprende comigo como criar essas formulações. Então eu auxilio você, nós fazemos toda a formulação, eu ajudo você a combinar as matérias-primas e você vai fazer tudo isso sob minha orientação no nosso laboratório modelo, lidando com várias matérias-primas. E na verdade tem uma série de vantagens, né? Porque você vai aprender a criar formulações do zero. Consequentemente, você vai ser um profissional muito mais qualificado, um profissional com independência para ajustar formulações que você já tenha, ou se você ainda não tem formulações,
Você vai aprender a criar novas formulações, quem sabe lançar uma linha no mercado. Então essa imersão, cujo nome é Vinia Lab, vai te dar todo esse embasamento teórico e prático, porque na verdade é uma imersão com foco na prática, uma imersão com foco ali na mão na massa mesmo, misturando as matérias-primas, construindo formulações. Você pode utilizar todo esse conhecimento para aumentar o seu faturamento, independente se você atua na sua farmácia, ou mesmo em uma indústria, ou mesmo você é um profissional que está querendo lançar uma linha no mercado. Então você pode transformar todo esse conhecimento, né, em retorno financeiro, aprendendo, aplicando todo esse conhecimento de forma prática ali na hora da criação de formulações cosméticas. Você vai ter independência como formulador, você vai trabalhar aí com diferentes tipos de ingredientes e você deve ter percebido, né? Para criar formulações cosméticas, nós temos que lidar aí com vários ingredientes diferentes. Então é importante que você saiba como combinar esses ingredientes. Quais são os ingredientes que nós utilizamos em uma formulação de uma emulsão hidratante? Quais são os ingredientes de uma formulação de shampoo? Quais os ingredientes de um condicionador capilar, de uma máscara capilar, de um fotoprotetor, em cosméticos para peles mais delicadas, pele sensível, crianças? Então, nessa imersão você vai aprender tudo isso, conhecer essas matérias-primas e saber como combiná-las, aprender a criar diferentes tipos de formulações. Você vai fazer tudo isso no nosso laboratório modelo, onde você vai ter ali um ambiente repleto de ingredientes para você conhecer. Você vai ter um mostruário com produtos cosméticos do mundo todo para você ter ideias e criar formulações diferentes. Você vai ter também ali um mostruário de embalagens para você ter ideia de embalagens que você pode utilizar na sua formulação, estimular a sua criatividade. Eu sempre digo que esse laboratório ele foi criado para estimular a criatividade do aluno. Você tem livros que você pode também pegar ali o título, folhear, ler, entender alguma coisa interessante para depois você aplicar isso no seu dia a dia. E você tem a possibilidade aí de estar sempre atualizado, é sempre importante, né? Estar um passo à frente, sabendo o que está acontecendo no mercado. Você vai vislumbrar novas possibilidades de crescimento profissional. Enfim, é uma imersão que com certeza vai te trazer muito retorno em termos de conhecimento, em retorno financeiro, quando você aplica tudo isso no seu dia a dia, no seu negócio, na sua carreira. Eu tenho certeza que essa imersão pode fazer muito por você. Você vai ter a apostila impressa para que você possa fazer todas as suas anotações. Você tem a apostila da versão digital também, na versão digital, se você gosta de usar tablet, iPad, enfim, você tem todos os recursos aí para aprender muito bem cosmetologia, aprender a como criar formulações cosméticas. Você vai receber um certificado de participação quando você concluir a Vinia Lab, que é a nossa imersão em cosmetologia. As aulas práticas que você vai fazer são aulas feitas com pequenos grupos, então poucas pessoas por bancada para que todo mundo realmente coloque a mão na massa e construa formulações cosméticas. Enfim, você vai aprender muito de forma intensiva, você vai sair daqui sabendo muitos conceitos técnicos para aplicar e crescer como profissional. Se você me conhece, você já assistiu algum vídeo anterior, né, no meu canal no YouTube, ou você segue a minha página no Facebook, você deve perceber que eu sou um profissional que estou sempre ali levando informações técnicas para você. Porque um dos principais objetivos da Vinia e também do Kleber Barros como profissional é fazer com que você se desenvolva de forma plena como profissional. E eu tenho aqui, inclusive, as minhas redes sociais, né? Se você ainda não segue alguma dessas redes, você pode começar a seguir. Eu sempre estou levando dicas técnicas sobre cosmetologia em cada uma dessas redes e dessa forma você consegue ficar mais atualizado. E, claro, vai ser um prazer ter você aqui na imersão em cosmetologia Vinia Lab também. Vai ser um prazer passar alguns dias com você e vai ser um prazer poder contribuir para o seu crescimento como profissional. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima.